Olá, acadêmicos e acadêmicas. Tudo bem? Antes de continuarmos com a nossa disciplina, nós teremos de recordar alguns conceitos apreendidos na nossa última videoaula. Estudamos o que é psicolinguística, ou seja, é uma área de estudos interdisciplinar entre a linguística, a psicologia e as demais ciências, que busca explicar como o ser humano adquire, utiliza, desenvolve e aprende a linguagem. Aprendemos sobre os principais processos discutidos pela psicolinguística, que se deve à compreensão, produção e aquisição da linguagem. Nesse caso, a compreensão ela pode ser entendida através do seguinte questionamento: que processos mentais capacitam as pessoas a compreender o que as outras pessoas falam? Quanto à aquisição, nós temos como as crianças desenvolvem as habilidades de compreensão e fala. E na produção, que processos mentais capacitam as pessoas a falar o que falam? Apresentei a vocês sobre como surgiu a psicolinguística, lembram? Que ocorreu na década de 50, bem como vimos que, a partir do duplo foco mente e comportamento, acabou por acarretar numa bifurcação entre duas perspectivas. A primeira visa compreender a mente humana pelo estudo de suas estruturas, configuração dos elementos, como fazemos ao estudar as estruturas anatômicas do corpo. A segunda estuda as funções de cada organismo, isto é, o processo como é realizado no estudo da fisiologia. Dessas duas perspectivas foram derivadas três correntes do pensamento: o estruturalismo, o funcionalismo e o associacionismo. Conhecemos um pouco sobre o curso de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure, que é considerado o pai da linguística, dentre outros pontos. Depois de recapitularmos esses conceitos, vamos dar prosseguimento à nossa videoaula. Nesse slide, temos um texto que, à primeira vista, teremos dificuldade em lê-lo. Isso porque, no lugar de algumas letras, teremos números. Vamos tentar decifrá-lo. Para isso, fixe seus olhos no texto abaixo e deixe que sua mente leia corretamente o que está escrito. Tente fazer isso agora. Conseguiram montar o texto? Se não, irei ajudá-los. O conteúdo escrito no texto é o seguinte: este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece. Parabéns! Já que estamos com esse propósito de abertura de nossa videoaula de hoje, vamos testar mais uma vez nossa capacidade de leitura. Segue o texto para a leitura. Tentem lê-lo agora. Conseguiram fazer a leitura? Vou lê-lo para vocês. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e as últimas letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem nenhum problema. Isto é, porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola! Depois de termos feito tal experiência ligada à leitura e escrita de um texto, vamos estudar nesse instante a remediação fonológica, que é o som, associada às estratégias de leitura e escrita. Em relação ao grafema, fonema, temos que na língua portuguesa um sistema de escrita com base alfabética e por meio da correspondência entre fonema, grafema, irregularidade, pontuação e acentuação. Em relação à nomeação automática, como cores, objetos, letras e dígitos, este se relaciona à velocidade de acesso ao léxico, que é a palavra, e ao processamento de estímulos visuais. Com relação à manipulação silábica, encontramos o mecanismo gerativo da memória, ou seja, o processo de criar sentenças infinitas.
Em relação à escrita sob ditado, temos a codificação, que é a correspondência fonema-grafema e ortografia. Em relação à cópia, temos a coordenação visomotora e a agilidade durante a leitura e escrita, isto é, a leitura visual do que leu e copiou no caderno, por exemplo. Em relação à segmentação silábica e fonêmica, como a contagem de sílabas, fonemas e grafemas, percebemos que tal ação faz com que o aluno perceba regularidades e irregularidades da língua. Em relação à rima, esta estimula a percepção e o conhecimento da sílaba mais forte na palavra, que no caso é a sílaba tônica. E por fim, temos a leitura, que visa a formação do léxico visual e acesso a esse léxico, que é a própria palavra, que compõe e constrói todo o texto. Antes que sejam abordadas as principais teorias que se arriscam em explicar a linguagem, é necessário que se compreenda o que é a linguagem. A linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos. Onde há comunicação, há linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagens para estabelecermos atos de comunicação, tais como sinais, símbolos, sons, gestos e regras com sinais convencionais, linguagem escrita e linguagem mímica, por exemplo. Mas afinal, o que é a linguagem? A linguagem é uma representação interna da realidade construída que utiliza um meio de comunicação compartilhado socialmente, sistemas de signos arbitrários e compartilhados por um grupo com o objetivo de se comunicar com os outros e que permite manipular mentalmente a realidade na ausência dela. A linguagem é ainda uma faculdade humana abstrata, ou seja, a capacidade que o ser humano tem de comunicar-se com os semelhantes por meio de signos mediante mecanismos de natureza psicofisiológica. A linguagem é, ao mesmo tempo, física, fisiológica, psíquica e de domínio social e se configura no único modo de ser do pensamento, ou seja, sua matéria no plano do conteúdo e realidade do pensamento, o próprio elemento da comunicação e sua realização no plano da expressão. Só lembrando que realidade, pensamento e linguagem vão andar sempre juntas. Mas para que serve a linguagem? Expressar seus sentimentos, explicar suas reações e compreender a dos outros, conhecer diferentes pontos de vista sobre o mesmo fato e incorporar valores e normas sociais. Aprende também a dirigir e organizar seu pensamento e a controlar sua conduta, fazendo assim uma aprendizagem cada vez mais consciente. Segundo palavras do Álvaro Marques, a linguagem é inerentemente humana. E a comunicação? No próximo slide temos a teoria, sobre a aquisição da linguagem, na verdade as teorias. Primeiramente temos o behaviorismo, que é visto como tábula rasa, estímulo-resposta, teoria e método de investigação psicológica que procura examinar do modo mais objetivo o comportamento humano e dos animais, com ênfase nos fatos objetivos, estímulos e reações, sem fazer recurso à introspecção. Dito de outro modo, é uma doutrina que busca explicar os fenômenos da comunicação linguística e da significação na língua, em termos de estímulos observáveis e respostas produzidas pelos falantes em situações específicas. Outra teoria é o inatismo, que possui uma estrutura pronta. O ambiente participa do processo. É uma doutrina que afirma o caráter inato das ideias no homem, sustentando que independem daquilo que ele experimentou e percebeu após o seu nascimento. Na teoria gerativa, essa hipótese acontece segundo a qual a estrutura da linguagem estaria inscrita no código genético da natureza humana e seria ativada pelo meio após o nascimento do homem. Outra teoria para a aquisição da linguagem é o interacionismo, ou chamada também de construtivismo. É o aparelho biológico em interação com o ambiente. É a interação entre o indivíduo e a cultura, onde, para Vygotsky, é fundamental que o indivíduo se insira em um determinado meio cultural para que aconteçam mudanças no seu desenvolvimento. Temos outra teoria da aquisição da linguagem, que é chamada de socio-interacionista, que é interação e mediação.
O socio-interacionismo é uma teoria de aprendizagem cujo foco está na interação. Segundo esta teoria, a aprendizagem dá-se em contextos históricos, sociais e culturais, e a formação de conceitos científicos dá-se a partir de conceitos cotidianos, do dia a dia. Desta forma, o conhecimento real da pessoa é ponto de partida para o conhecimento potencial, considerando-se o contexto sociocultural. E por fim, temos a psicanálise, que trabalha com o simbólico, que é mediador da realidade. É um método terapêutico criado por Freud, empregado em casos de neurose e psicose, que consiste fundamentalmente na interpretação por um psicanalista dos conteúdos inconscientes de palavras, ações e produções imaginárias de um indivíduo, com base nas associações livres e na transferência. Nós temos a foto de algumas crianças, né, e o tópico diz: como se adquire a linguagem? Existem algumas frases em que as crianças, quando aprendem a falar, dizem, por exemplo, eu sei falar, mamã. Eu prefiro papá. Eu estou aprendendo. Percebemos que há ausência de consoantes, da consoante R em todas as frases, conforme observamos no slide. Isso se deve ao desenvolvimento linguístico da criança, ou seja, esse processo relaciona-se com as condutas que estudamos anteriormente, uma vez que a relação que elas têm com seus pais favorece no amadurecimento e constituição da linguagem. Nesse contexto, observamos nesse slide um esquema de como a linguagem faz sentido para quem, especialmente dela, se utiliza. Primeiramente, temos o aspecto semântico, que trata do significado das palavras, o aspecto pragmático, que é usado no contexto social, o aspecto gramatical, que trabalha com as regras sintáticas e morfológicas, o aspecto fonológico, que trabalha com sons de uma língua. Todos esses pontos formam a conjuntura significativa de um texto. A palavra texto foi empregada com o intuito de traduzir as mais diversas formas que envolvem o processo de comunicação, visto que elementos como locutor, interlocutor, canal de comunicação, mensagem, referente e código são fundamentais na comunicação humana. Na sequência, teremos as fases do desenvolvimento da linguagem e faz-se necessário que vocês conheçam estas, a saber. Primeiro temos o estágio pré-verbal, depois a aquisição da linguagem, a aquisição de aspectos formais, a aquisição do significado e aquisição de aspectos funcionais. Isso traduz no que vimos anteriormente, isto é, no aspecto gramatical, semântico e fonológico da língua, por exemplo. Segundo Oliveira, é a necessidade de comunicação que impulsiona inicialmente o desenvolvimento da linguagem. Desde os primórdios, a comunicação é essencial para o ser humano. O homem buscou se comunicar de diversas maneiras para interagir com o ambiente e suprir suas necessidades. A comunicação se estabelece de várias formas, como por meio de gestos, cores, símbolos e sinais. Portanto, não ocorre apenas por palavras faladas ou escritas. Há uma convenção entre as partes para que ela ocorra. Para que a comunicação aconteça, é necessário o emissor, a mensagem e o receptor. Esse sistema de comunicação permite a troca de informação pelo grupo e a concretização da linguagem. O sistema de signos que traduz o pensamento verbal e da linguagem foi considerável no desenvolvimento da espécie humana. Compreender a comunicação humana é saber que a aquisição da linguagem tem vários níveis. Nos primeiros anos de vida, a criança apresenta a fase pré-verbal, no desenvolvimento do pensamento, e uma fase pré-intelectual, no desenvolvimento da linguagem. O choro, o riso, o balbúcio são uma das primeiras formas que a criança demonstra para solucionar problemas práticos, mesmo antes de dominar a linguagem. Demonstra uma comunicação ineficiente, mas é essa forma que utiliza como um meio de contato social e alívio emocional. Muitas mães passam a decifrar o choro dos bebês com o transcorrer do tempo. Relatam que seus filhos choram de forma diferenciada, quando sentem fome ou para trocar fraldas. O choro é uma forma óbvia de comunicação e que transmite o estado de desconforto do bebê.
Não é somente através do choro que os bebês se expressam. Diversos são os sons emitidos por eles, que aos poucos são identificados e assim transmitidas suas vontades. Quando ocorre a junção dos processos de desenvolvimento do pensamento e da linguagem, acontece o pensamento verbal e a linguagem racional. O ser humano passa a expor um funcionamento psicológico, sofisticado, quando mediado pelo sistema simbólico da linguagem. Para que ocorra o desenvolvimento da linguagem de forma eficiente, são necessários os fatores biológicos dentro da normalidade, como por exemplo, a integridade do sistema nervoso central. Conforme vemos no quadro elaborado segundo os autores Chiari, Aymardi, Casanova e Ajuriaguerra. Idade, meses, de 0 a 3 meses, as principais características do desenvolvimento de linguagem se devem a vocalizações, repetições de vogais e sons guturais, não linguísticas. Essas produções têm pouca influência da língua-mãe. Sorriso reflexo, apresenta movimentos corporais bruscos ou acorda ao ouvir estímulo sonoro. Aquieta-se com a voz da mãe. Procura fonte sonora com movimentos oculares. De 3 a 6 meses, as vocalizações começam a adquirir algumas características de linguagem, ou seja, entonação, ritmo, inicia-se a modulação de ressonância. A frase de ilalação, por volta dos 3 a 4 meses, se distingue por sua fonação lúdica. A criança sente prazer em balbuciar, brincar com os órgãos fonoarticulatórios. Para de chorar ao ouvir música, começa a voltar a cabeça em direção ao som lateral e próxima. Já de 6 a 9 meses, nós temos a fase pré-conversação. A criança vocaliza principalmente durante os intervalos em que é deixada livre pelo adulto, e também encurta suas vocalizações para dar lugar às respostas do adulto. Ela localiza também diretamente a fonte sonora, lateralmente e indiretamente para baixo. Responde quando é chamada, repete sons para escutá-los. De 9 a 12 meses, a criança localiza diretamente a fonte sonora para baixo. Ela reage paralisando a atividade quando a mãe fala não. Vocaliza na presença de música, compreende algumas palavras familiares, por exemplo, mamãe, papai, neném. Compreende ordens simples, por exemplo, bate palmas e dar tchau. Vocalizações mais precisas e melhor controladas quando a altura tonal e a intensidade. Agrupa sons e sílabas repetidas à vontade. Pede, recebe objetos e oferece-os de volta. Usa gestos indicativos. Surge primeira palavra, muitas vezes não inteligível. De 12 a 18 meses, surgem as primeiras palavras funcionais que, em geral, se dá um prolongamento semântico. Por exemplo, chama cachorro a todos os animais. Há também um crescimento quantitativo de compreensão e produção de palavras. Localiza a fonte sonora indiretamente para cima. Gosta de música, identifica objetos familiares através de nomeação. Identifica parte do corpo em si mesma. Utiliza-se de palavras-chave. Usa uma palavra que corresponde ao enunciado completo. Repete palavras familiares, tenta contar. De 18 a 24 meses, há surgimento de frases de 2 elementos. Localiza a fonte sonora em todas as direções. Presta atenção e compreende histórias. Identifica parte do corpo no outro. Inicia o uso de frases simples. Usa gesto com representante. Usa o próprio nome. De 2 a 3 anos, iniciam-se sequências de 3 elementos. Por exemplo, neném come pão. Fala telegráfica. Aponta gravura de objeto familiar, descrito por seu uso. Identifica objetos familiares pelo nome e uso. Aponta cores primárias quando nomeadas. Vermelho, azul, amarelo. Compreende onde, como, pergunta o que, nomeia ações representadas por figuras, refere-se a si mesmo na terceira pessoa, combina objetos semelhantes, constitui frase gramatical simples com verbos, preposições, adjetivos e advérbio de lugar. A partir dos 3 anos, aumenta extraordinariamente o número de vocábulos da criança e espera-se que até os 5 anos ela tenha domínio de todos os fonemas da língua.
temos nesse slide a organização da linguagem. A linguagem está organizada numa hierarquia, com frases, palavras, morfemas e fonemas. Acredito que dessa relação vocês tenham dúvida quanto ao significado de morfema e fonema. Em morfologia, o morfema, que traduz como gramatical, é um monema dependente, isto é, o fragmento mínimo capaz de expressar significado ou a menor unidade significativa que se pode identificar. É um constituinte morfológico. As palavras, ao contrário do que pode parecer, não correspondem às menores unidades gramaticais da língua. Uma palavra, como infelicidade, por exemplo, resulta da combinação de 3 elementos menores. Primeiro do prefixo -ien, depois do radical feliz e, por fim, do sufixo -dade. O sufixo -dade é acrescido a adjetivos para formar substantivos que expressam a ideia de estado, situação ou quantidade, leal mais dade, que é igual a lealdade. Em linguística, um fonema é a menor unidade sonora, fonológica, de uma língua que estabelece contraste de significado para diferenciar palavras. Por exemplo, a diferença entre as palavras tato e pato, quando faladas, está apenas no primeiro fonema, T, na primeira e P na segunda. Numa perspectiva neurológica, o processo de aquisição da linguagem é bastante complexo e envolve uma rede de neurônios distribuída entre diferentes regiões cerebrais. Nasce a anatomia da linguagem, nomeada em 1861 de Broca, que é a localização cerebral da linguagem, e em 1874 de Wernicke, que é a localização no cérebro da linguagem expressiva. Nesse sentido, a comunicação saiu da área da filosofia e entrou para a da saúde. Essas informações só realçam o quão interessante são as conexões que o cérebro realiza. Portanto, cada ser aprende de uma forma. Uns são mais visuais, auditivos ou sinestésicos. Algumas pessoas são mais analíticas, outras sintéticas. O aprendizado se dá de várias formas. Em linhas gerais, cada ser humano é único. O funcionamento cerebral de cada indivíduo também. Vemos agora as teorias sobre a aquisição da linguagem, como o behaviorismo, que já estudamos anteriormente, e aprofundaremos nesse momento. O conexionismo, também chamado de associacionismo, ambas de base empírica, que consideram o conhecimento humano como derivado da experiência. Primeiro, o behaviorismo. Ele acredita que, pela relação estímulo-resposta, é possível explicar o funcionamento e uso da linguagem. Quais são seus pressupostos? A mente não é importante para a aquisição da linguagem. A criança é uma tábula rasa, ou seja, ela é vista como aprendiz, como iniciante, uma espécie de folha de papel em branco. A linguagem é aprendida através do processo de estímulo-resposta, imitação e esforço, positivo ou negativo. Conhecimento, inclusive o linguístico, provém unicamente da experiência. Há também um reforço positivo, que incentiva o comportamento, negativo, inibe o comportamento também. Temos nesse slide uma frase do Davidoff, que diz o seguinte: pouco a pouco, conforme as palavras vão sendo associadas a eventos, objetos ou ações, os bebês aprendem o que elas significam. Nesse contexto de processo estímulo-resposta, temos nesse slide alguns exemplos. De um lado, temos o comportamento, resposta, e de outro, a consequência. Quando alguém diz oi, ouve olá. Quando alguém aperta uma mão, chega o elevador. Ao girar uma torneira, obtém-se água. Faz uma pergunta, recebe uma resposta. Faz o dever de casa, vai ser elogiado pelo professor. São estímulos-respostas que nós temos também ligados ao processo de linguagem e comunicação. Nesse slide, temos a seguinte questão. Se uma criança usa uma palavra ligada ao sexo em nossa cultura, ela é reprovada como cara fechada, palavras de repreensão ou mesmo um castigo. Ela aprende 3 coisas: que tal palavra não pode ser dita, que se for dita, será considerada uma agressão, e que o sentido implícito a essa palavra não é algo bem aceito em sua sociedade. Já nesse slide, nós temos que a linguagem ela vai ser vista como inata ou aprendida. Vamos tentar solucionar isso agora. Se a linguagem é herdada ou aprendida,
ou aprendida e herdada, motivo pela qual ficou conhecida e tem sido discutida por séculos, a polêmica esteve esquecida por algum tempo, até que ressurgiu em 1959, quando o linguista Noam Chomsky criticou contundentemente o livro Comportamento Verbal, de Skinner. Esse livro aborda o processo de aquisição da linguagem nos seres humanos como um reflexo por imitação, reforço, e instrui um novo olhar sob um novo ângulo para a psicolinguística, de maneira a transferir o foco da imanência sistêmica das línguas e buscar universais da faculdade de linguagem. Os seres humanos são os únicos animais que nascem com capacidade para falar, isto é, são biologicamente programados para desenvolver uma linguagem complexa em relação aos demais tipos de linguagens existentes. Noam Chomsky é um grande defensor dessa ideia. Para ele, a fala que os adultos apresentam às crianças é mal formada, limitada e possui hesitações. Portanto, é inverossímil que uma criança aprenda a linguagem a partir dessas fontes externas. Ou seja, Chomsky acredita que esses dados de entrada não servem como um fator determinante da aquisição da linguagem e que deve existir algum mecanismo mental inato para a aquisição. A partir de tais suposições, Chomsky questiona, no sentido de colocar as cartas na mesa, o fato de que todo sujeito nasceria com uma gramática universal, competência inata, sendo um inatista. Ele acredita que essa mesma competência inata funcionaria metaforicamente como um órgão biológico, que evolui no indivíduo como qualquer outro órgão. Tal argumento justifica a gramática universal proposta por Chomsky, a GU, como sistema de princípios, condições e regras que são elementos ou propriedades de todas as línguas humanas, não meramente por acidente, mas por necessidade. Assim, a gramática universal, ou AGU, pode ser entendida como a expressão da essência da linguagem humana. Sendo assim, a tradição behaviorista acreditava que pela relação estímulo-resposta seria possível explicar a estrutura da linguagem. Nos anos 60, a teoria chomskiana gerativa tinha a linguagem que, como não é um sistema de hábitos e repetições, mas sim aquela que vai nortear pela criatividade. Nas palavras de Escliar Cabral, temos que, para Chomsky, a língua é um sistema de princípios radicados na mente humana. É esse sistema de princípios mentais que é objeto de estudo da gramática gerativa. Por isso, dizemos que a gramática gerativa é uma teoria mentalista. Ela não se interessa pela análise das expressões linguísticas consideradas em si mesmas, separadas das propriedades mentais que estão envolvidas em sua produção e compreensão. Ela também não se interessa pelo aspecto social que a língua apresenta. Seu foco está no aspecto mental da língua. Daí a questão da criatividade se fazer presente. Princípios básicos da gramática gerativa transformacional. A linguagem é inata. O ser humano é herdeiro de uma gramática mental interna, podendo produzir e compreender frases originais com significados inéditos. O aspecto criativo da linguagem tem como base 3 princípios. Tudo que dizemos, em sua maioria, é novo e não a repetição do que ouvimos antes. O número de frases que se pode criar e compreender numa língua são infinitos. O falante adapta sua linguagem de acordo com o contexto. Segundo Chomsky, os métodos indutivos não podem explicar quais os conhecimentos linguísticos que os indivíduos possuem de sua língua. Sendo assim, ele sugere que o modelo linguístico deve utilizar o método hipotético dedutivo e possa fornecer hipóteses empiricamente testáveis desse conhecimento armazenado. Devido à convergência para a teoria com base racionalista, Chomsky promove a adoção de uma nova corrente em psicolinguística, denominada cognitivista. Com isso, criou-se uma subdivisão da psicolinguística, ou seja, a cognitivista e a experimental. De acordo com Chomsky, linguística é uma parte da psicologia cognitiva teórica que dá conta do conhecimento que o falante tem de sua língua, a sua competência. No entanto, ele acredita que ela não deve explicar como a língua é usada. Ela descreve somente o conhecimento relativamente estático, armazenado na sua faculdade mental. Para ele,
A explicação do uso linguístico é de responsabilidade da psicolinguística, que descreve o acesso e a utilização desse conhecimento armazenado na faculdade de linguagem. Em suma, os pressupostos da teoria chomskyana são gramática universal, estrutura inata, aspectos criativos, número infinito de frases, gramaticalidade, certo ou errado, competência linguística, internalização de regras ou do que você sabe, performance, desempenho, adaptação, o que se faz com a língua. O enunciado é entendido de duas formas: estrutura superficial, nível fonológico, e estrutura profunda, significado e interpretação. Estrutura superficial. São frases precisas que expressam um pensamento, e também são subjacentes, ou seja, são atitudes e pensamentos básicos corporificados nas palavras. A natureza muito especial da linguagem, criatividade. Não é rara a necessidade de criar frases, novas frases como nova ordem gramatical, gírias e neologismos. Observamos a tirinha feita por Ziraldo, na qual se refere à gíria realizada nos anos 60, exemplificando assim o que foi dito anteriormente. Vamos a ela. Toca, pô, sifo, duca, crau. Depois de aprendido um pouco mais sobre a ciência instigante da psicolinguística, que em um primeiro contato se apresenta como hermética, complexa, isto é, de difícil compreensão, contudo, à medida que irão se familiarizando com o conteúdo, perceberão que sabemos muito mais do assunto do que imaginávamos, uma vez que somos experimentos práticos dela. Dito tudo isto, eu apresentarei a vocês, nesse instante, a atividade a ser realizada em seu polo. Então, vamos a ela. Nesse momento, vocês terão de ler o texto do material didático intitulado Antecedentes Históricos e Filosóficos, da página 6 até a página 13, a fim de responder as questões a seguir. Vale lembrar que a nossa primeira videoaula reporta algumas das questões apresentadas abaixo. Então, faz-se necessário vocês também responder através dessa videoaula também, tá? A questão 1. Como se origina a visão empiricista e qual o seu conceito? Questão 2. E a visão racionalista? Qual é a sua definição? Questão 3. Sabemos que a psicolinguística é uma ciência interdisciplinar e tem em sua origem a psicologia e a linguística. Sendo assim, descreva como a primeira disciplina, a psicologia, se interrelaciona com a psicolinguística. Questão 4. Para Stenberg, como a psicologia moderna se apresenta? Questão 5. Através da psicologia moderna, tivemos a geração de dois focos. Descreva-os, bem como apresente o que deles se originam, ou se originaram. Questão 6. Explique o conceito e os autores envolvidos nas três correntes. Quais são elas? Estruturalismo, funcionalismo e associacionismo, de pensamento moderno. Na questão 7, vocês vão descrever sobre a relação do associacionismo e o behaviorismo. Questão 8. Outra disciplina que se comunica com a psicolinguística é a linguística. Como ela se apresenta? Em especial, a linguística histórica. Questão 9. Quais são as duas perspectivas que Rimbaud percebe na língua? Cite-as. Questão 10. Ferdinand de Saussure é conhecido como pai da linguística e faz parte da corrente estruturalista da língua. Para tal, descreva a sua relação entre signo, significante e significado. Questão 11. Descreva quem foram os outros dois estudiosos da língua ligados à corrente estruturalista, especialmente ocorrida nos Estados Unidos, e quais suas influências. Questão 12. Como a psicologia se relaciona com a linguística nesse momento de surgimento da psicolinguística. A partir da questão 13, as perguntas estão direcionadas à videoaula que assistimos anteriormente. Questão 13. O que é a linguagem? Para que serve a linguagem? Segundo Álvaro Marchesi. Questão 15. Descreva sobre as teorias de aquisição da linguagem. Questão 16. Como se adquire a linguagem? Questão 17. Quais são os períodos de desenvolvimento da linguagem? Como se organiza a linguagem? Questão 18. Quais são os pressupostos da teoria behaviorista? Questão 19. Quais são os princípios da teoria gerativa de Chomsky? E, por fim, a questão 20. Quais são os pressupostos da teoria gerativa de Chomsky? Portanto, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Qualquer dúvida sobre o conteúdo estudado,
bem como sobre as atividades propostas, poste na sala virtual do tópico pertinente a cada atividade. Lembrem-se que o tutor presencial e à distância também estarão aptos a atendê-los no que for preciso. E a correção das atividades será feita também por eles. Para tanto, desejo bons estudos, fiquem todos com Deus, um forte abraço, até a próxima. Tchau.